Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana. Neste vídeo, que eu espero que você curta, também compartilhe, né? Se inscreva no canal da MultiTV no YouTube. Nós vamos falar sobre a crise econômica que está batendo a porta de todo mundo, né? São várias crises acumuladas, refletindo diretamente no bolso do brasileiro. Nós vamos conversar sobre esse tema com o economista, professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, também consultor da ACIL, nosso colunista, Marcos Rambalducci. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Folha Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e com o seu público. Professor, como eu disse, várias crises, né, batendo a porta aí do brasileiro, sequência de vários cenários negativos. Vamos começar falando da crise da energia, né, a conta de luz mais cara, né, para todo mundo, em decorrência aí de uma crise hídrica. Qual é o impacto disso? A primeira consequência, né, e o impacto disso, professor? Nós estamos vivendo aí uma situação quase de que a gente chama de uma tempestade perfeita. Várias situações negativas culminando para a gente ter um cenário bastante desafiador ao longo dos próximos meses. E começa aí com essa crise hídrica, que ela traz dois problemas. Primeiro, a consequência imediata na agricultura. Nós vivemos momentos de seca muito rigorosas ao longo dos meses de abril, maio, junho, julho, seguido de uma época de frio muito intenso, principalmente aqui na região sul do país, o que levou aí ao milho safrinha a sofrer muito, e isso significa que você vai ter menos alimentos na mesa do consumidor. Some-se a isto esta necessidade que nós temos da energia elétrica gerada pelas hidrelétricas e os reservatórios absolutamente vazios, necessitando que a gente ligue usinas tocadas a carvão e a óleo diesel, que é muito mais caro, aumentando o custo desses insumos. Então, o problema da energia elétrica é que ela é um insumo para tudo. Não é só para casa, não é só a minha conta de luz que está ficando cara, mas é o insumo usado na indústria e em qualquer tipo de processamento que vai ter que aumentar os seus custos de produção, e esses custos de produção vão ser impactados ou vão impactar o preço final daquele produto para o consumidor. Agora você veja o seguinte: toda atividade depende de energia toda elétrica, atividade. Some-se a este impacto, né, um processo de inflação que vai corroendo o poder de compra dos trabalhadores, e aí você começa a ter um cenário mais complicado. Então, o problema da crise hídrica, ela vem trazendo, empurrando uma situação de inflação que tira o poder de compra das pessoas. E aí começa você a ter uma situação que começa a retroalimentar situações de ordem negativa. E o senhor mencionou o uso das termoelétricas, né, que gera esse custo maior. E o cenário aí, muitos economistas projetando isso, que o ano que vem também continue. O impacto dessa crise de hoje, né, principalmente refletindo no alto custo da energia, dificilmente vai ser solucionado a curto prazo, né, professor? Olha, são duas situações. A primeira é que os reservatórios não se enchem de uma hora para outra, você precisa ter uma constância pluviométrica muito grande para você restabelecer o equilíbrio da produção hidrelétrica e começar a desligar essas usinas. Então você vai ter aí algumas consequências. Provavelmente esse prejuízo que as hidrelétricas estão tendo também deve ser repassado para o consumidor, para fazer uma readequação e viabilizar economicamente também essas usinas. A gente não precisa criticar quem produz energia elétrica, nós precisamos agradecer quem produz energia elétrica. Agora, evidentemente, ele tem que equacionar os seus problemas de custo. Então, a gente não adianta ficar com raiva do cara. A gente tem que entender que as situações são essas que estão postadas. Além do que, nós temos aí uma situação de bastante indefinição em todos os quadros, inclusive o hidrelétrico, né, a produção de energia, que faz com que iniba o investimento. E quando você inibe o investimento, porque é interessante a gente lembrar que aquilo que você vai produzir o ano que vem precisa ser adquirido agora.
tá certo? A máquina que vai aumentar a produção para o ano que vem precisa da definição de compra hoje. Certo. E é isso que não está acontecendo. Por quê? Num cenário de tanta turbulência, de tantas interrogações, nenhum empresário realmente vai pensar em fazer investimentos de aporte para aumentar a sua produção sem ter a garantia de que vai poder pôr essa máquina para rodar com energia elétrica. Certo. Bom, é um cenário que nós vamos também discutir daqui a pouco, que também tem influência na crise política que o país vive, mas ainda voltando nessa questão da energia. Para o consumidor, professor, que dicas que a gente pode dar para quem está sentindo já essa conta de luz mais cara? Muito se fala na economia de, aqui em Londrina, por exemplo, ar-condicionado, que muitas residências têm por conta do calor que faz aqui na cidade o ano inteiro. Diminui de repente o consumo de chuveiro, né, do chuveiro elétrico, enfim. Isso faz algum efeito, quer dizer, é possível o consumidor também ter alternativas para não ter tanto gasto com essa energia elétrica na sua casa? Não tenha a menor dúvida que a educação na utilização destes equipamentos elétricos é fundamental neste momento. Então, eu tive que me acostumar a não fazer barba debaixo do chuveiro. Por quê? Porque, assim como eu, muitos fazem isso daqui. E a gente deixa a água caindo e a energia elétrica esquentando essa água que você não vai utilizar. Tá certo? Então, são medidas com um certo nível de inteligência que a gente começa a utilizar. Tem gente que esquenta a água a gás, tem o apoio elétrico e depois aumenta a água fria para temperar a água. Quer dizer, primeiro você esquenta para poder depois você abaixar. É tudo energia que você gastou à toa. Então é preciso ter uma disciplina, ser racional na utilização desse recurso, e eu tenho pregado muito, porque tenho visto muitas soluções, e isso está sendo muito interessante, de produção alternativa de energia elétrica dentro de casa. Porque tenham certeza de uma coisa: esses estresses hídricos que nós estamos vivendo este ano vão ser cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Tempestades, efeitos de secas prolongadas serão parte do nosso cotidiano. Então, este investimento, mesmo que você faça, a crise vai passar, agora em novembro começa a temporada de chuvas e de águas, então eu não vou fazer esse investimento. Olha, bobagem, pensa nesse investimento como um investimento de longo prazo. Então, além de você ter uma disciplina na utilização desses recursos escassos, como a água e a energia elétrica, a pensar em você produzir a sua própria energia pode ser uma boa alternativa. De que forma isso pode ser feito, professor, por exemplo? Através de painéis de energia solar. Nós temos aí financiamentos excelentes a custo zero para você utilizar a energia solar. Eólica aqui em Londrina é muito complicado ainda, mas há alternativas para se usar. Trocar todas as suas lâmpadas, não queremos nem lâmpadas incandescentes, nem fluorescentes, coloque tudo LED, tá certo? Use equipamentos que tragam o selo na corzinha verde, né, que sejam de baixo consumo. Troque, mude a sua geladeira. Você vai perceber que se você tem uma geladeira de 12 ou 15 anos, você vai pagar essa geladeira só com a redução da energia elétrica. Essas geladeiras modernas estão vindo muito melhor equipadas. E compre a geladeira que atenda a sua necessidade. Não vai comprar uma eu tenho de 3 portas aqui porque é bonito. Não, atende a tua necessidade, então compre uma geladeira menor. Tá certo? Muito cuidado também com o uso e a disciplina na utilização da máquina de lavar roupa. Ela, além de gastar muita energia elétrica, ela é um consumidor de água enorme. Tá certo? E cuidado também, gente, lavar calçada usando a mangueira como se fosse vassoura também não está com nada, né? Aquela mangueira que fica ligada de forma intermitente, né? Exatamente. São dicas importantes, né? Professor, passando de uma crise para outra, quer dizer, a alta no consumo aí, na conta da energia elétrica, a conta de luz por conta dessa crise hídrica, reflete, como o senhor já mencionou, em outras cadeias e, por exemplo, também na questão dos alimentos, né? A gente percebe no mercado que os alimentos subiram. Tem gente que tem até memes circulando na internet
de pessoas saudosas de ver assim uma vitrine de carne, né? Nossa, quando eu podia comprar carne. Quer dizer, isso também tá impactando no dia a dia do brasileiro, né? Mas não tem a menor dúvida, e isso, além do problema agrícola, nós somos vendedores de commodities. O Brasil vende muito milho, farelo de soja, carne bovina, e isso em geral, e o Brasil está se dando muito bem exportando esses produtos, mas em geral isso tende a derrubar a taxa de câmbio, porque você entra com mais dólares, isso faz com que diminua a taxa de câmbio e os produtos que você importa ficam mais baratos. Não está acontecendo isso. Em todos os países que produzem commodities, a sua moeda continua valorizada e isso acaba provocando inflação. Então, o que acontece? Fica muito mais atrativo para quem produz exportar esse produto porque ele recebe em dólares. Imagina o seguinte, vamos pensar que um saco de soja esteja a 20 dólares. Se a taxa de câmbio tiver a 3 por 1, você vai receber quanto? R$150. Agora, se ela tiver 5 por 1, você vai receber muito mais. Evidentemente que você não se importa se você vai vender para um chinês ou para um brasileiro, desde que ele pague aquele mesmo preço. Isso significa que você vai estar pagando mais caro em função dessa taxa de câmbio com a nossa moeda depreciada. E quando você importa, é a mesma coisa. Se alguma coisa custa 10 dólares para você comprar e a taxa de câmbio está 3 por 1, você vai gastar quanto? 30 dólares. Agora, se tiver a 5, como agora, 5,25, você vai gastar 50 reais. E isso tudo é utilizado muitas vezes como produto final, mas muitas vezes como insumo. É bom a gente não esquecer, só para lembrar que na agricultura 90 e tantos % de todo o NPK que a gente usa, os fertilizantes que a gente usa, são importados. E aí o que acontece? Este custo na taxa de câmbio vai elevar os custos de produção. Portanto, os alimentos tendem a ficar mais caros, sim. Isso já está, a dona de casa, todo mundo que faz compra aí já tá sentindo isso, né? Os alimentos mais caros. Outra coisa que subiu também, professor, está difícil encher o tanque, né? Cada vez mais difícil. Cada vez mais caro. E nós estamos com essas dois probleminhas. O primeiro, o mercado internacional, o petróleo no mercado internacional subindo e a nossa taxa de câmbio depreciada, o real depreciado. Então nós temos aí uma somatória. E, gente, sinceramente, esse negócio de dizer que o petróleo é nosso é conversa para calentar bovinos. O petróleo é nosso quando ele está lá embaixo na terra, tá certo? Quando ele sobe aqui para cima e precisa ser refinado, as plataformas são todas pagas em dólar, a navegação de cabotagem é toda em dólar, os salários são todos em dólar, a broca que fura para tirar o petróleo é em dólar, portanto é tudo dolarizado, custos dolarizados. E tem uma coisa, quando você vende o seu petróleo, você vende para quem quiser, a Petrobras vende para quem quiser. Se por um acaso ela quiser manter baixo o petróleo, o preço do petróleo, o que acontece? Vem uma empresa internacional e leva esse petróleo, e nós somos ainda não somos nem autossuficientes na produção de petróleo. Então você imagina o seguinte, que isso daqui vai ter um impacto, portanto o preço dolarizado do petróleo é uma realidade. Vale lembrar também que mesmo que a gente fosse autossuficiente em petróleo, 20% do petróleo nós precisamos importar, porque o nosso petróleo é um petróleo grosso, eu preciso juntar com petróleo fino para ele ir para a nossa refinaria. Então não adianta, você tem todos esses consumos. E lembrando, 27% da nossa gasolina é álcool, e o álcool está atrelado a regimes de chuva e a todos os regimes agrícolas, tá certo? Além do que nós exportamos essa cana de açúcar na forma de açúcar, tá certo? Então você veja que a situação é um pouco mais complicada, não tem soluções fáceis. Agora, essa questão do combustível, de todos os cenários ruins aí, talvez seja o mais dependente do fator externo, professor? Ele é dependente do fator externo, mas nós temos um componente interno aqui também, que é o responsável por muito dessas mazelas, e eu atribuo essas mazelas à taxa de câmbio. A nossa taxa de câmbio, ela é uma taxa de câmbio flutuante e deve ser flutuante. E por que nós, um grande produtor de commodities, exportando como nunca, por que a nossa taxa de câmbio está tão elevada? Porque falta segurança
para que nós tenhamos ingresso de capital estrangeiro de investimento dentro do nosso país. Então, as exportações não são capazes de trazer todo o dólar que a gente precisa para abaixar essa taxa de câmbio. Nós precisamos fazer com que 120, 150 bilhões de dólares ingressem na nossa economia como investimento direto. Agora, ninguém coloca investimento, ninguém navega em mar encapelado. Quando você tem o seu barco está naquela época de mar muito revolto, você tira o pé. Você precisa saber para que lado sopra este vento para você levantar suas velas. Antes disso, você recolhe os remos e abaixa as velas. Nós estamos vivendo um momento muito triste de instabilidade política que acaba levando a essa instabilidade econômica e justificando esta elevação na taxa de câmbio, que traz inflação, que traz aumento dos combustíveis, que vai trazer aumento do gás de cozinha e, evidentemente, aumento nos insumos que a gente utiliza principalmente para a agricultura. E tudo isso num cenário de projeção muito baixa de PIB, né, para o ano que vem. Este ano nós já temos contratado aí pelo menos um PIB 5,5%, nós vimos aí os resultados do mês de agosto, as projeções trazendo recordes muito maiores do que a gente pensava, mas os desafios são para 2022. Por quê? Você crescer depois que você perdeu capacidade de produção é como você encher uma bexiga, né? A primeira vez que você enche uma bexiga, você precisa soprar forte. Depois que você esvazia a bexiga, para você encher ela de novo naquela medida, ela é fácil. Duro é você esticar mais ainda essa bexiga. Por quê? Porque ela precisa de investimento. E é por isso que nós estamos muito preocupados com o PIB do ano que vem. Porque o PIB do ano que vem depende dos investimentos realizados agora. A máquina que vai aumentar a nossa produção do ano que vem precisa ser comprada, adquirida agora. E ninguém está com muita segurança para fazer essa compra, essa encomenda. Isso é que traz uma dificuldade grande para nós imaginarmos os desafios que teremos em 22. A gente até comentava antes de gravar, se há fatores externos influenciando algumas crises, por exemplo, a questão do petróleo, na alta do combustível, a crise política é nem você mencionou, uma jabuticaba, é coisa nossa, né? Nossa, absolutamente nacional. E fomentada aqui. Exatamente, ela é criada, fomentada e trazendo problemas. Por isso que a gente chama de tempestade perfeita. Quando você tem um ciclo negativo interno e um ciclo negativo externo. Quando você junta essas duas situações que podem uma agravar a outra, você tem aquilo que a gente chama em economia de tempestade perfeita. Tempestade perfeita, entre aspas, né? Bom, para a gente finalizar, professor, o professor Marcos Balducci mediou na última quarta-feira mais uma edição da Rodadas de Conteúdo da Folha. O tema foi inovação no mercado financeiro. Muito falou sobre Bitcoin, fintechs. Como é que o senhor avaliou esse encontro, professor? Eu achei maravilhoso, principalmente essa temática que foi colocada, porque nós estamos falando de termos que nem são portugueses, né? Que nem são no nosso idioma. São fintechs, são bitcoins, são open banking e todos esses jargões que precisam ser levados ao público, porque se o nosso público não tomar conhecimento dessas mudanças que o mercado financeiro e o mercado bancário está trazendo, nós corremos o risco de acabar segregando mais ainda. Uma solução que pode, quando divulgada, bem entendida, ser um minimizador das diferenças, se não for levada essa informação, acaba trazendo aí como consequências uma segregação maior entre ricos e pobres, entre bancarizados e não bancarizados ou subbancarizados. Então eu achei com muita propriedade essa temática e muito bem defendida pelos nossos painelistas ali, que trouxeram essas informações com muita facilidade. Perfeito. Bom, o conteúdo sobre material completo, a reportagem completa sobre essa rodada de conteúdo, falando aí da inovação no mercado financeiro, na edição impressa no final de semana da Folha, mas também disponível no canal do YouTube da Folha. Você pode procurar lá, rodada de conteúdo, inovação no mercado financeiro, que todo encontro, todo debate que foi realizado nesta quarta-feira também está disponível. Professor Marcos Balducci, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Sabe que é sempre um prazer. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.